E aí, eu sou o Clever Custódio, provavelmente você já me conhece do canal Sua Música Sem Segredo, onde eu passo várias dicas que têm ajudado bastante gente nesse ramo da música, da mixagem, da produção musical. A minha pergunta para você hoje é, você já parou para pensar como que funciona um processo de masterização profissional, do começo até o fim? O que acontece é que hoje a gente tem muita facilidade e praticamente todos os computadores do mercado já conseguem contemplar vários plugins na seção e também você colocar vários plugins no seu canal master ainda no processo de mixagem. Mas a pergunta é, será que esse é o processo mais eficiente, talvez, do processo profissional de masterização? O que pouca gente sabe é que o processo de masterização, a gente usa os mesmos plugins, os mesmos procedimentos do que o processo de mixagem. Mas o que muda de fato é a forma de você analisar o áudio, tá? A forma de você lidar com as situações, com possíveis problemas, e como você vai empacotar, né? Vamos dizer assim, empacotar o seu produto para a distribuição final do processo de produção musical. Existem três coisas que eu quero desmistificar com você para te ajudar no seu processo de masterização. A primeira é, masterização não é processamento. Não é porque você está colocando uma cadeia de plugins no seu canal master que significa realmente que você está masterizando. Na verdade, talvez você esteja potencializando a sua mixagem. Masterização é um processo à parte. A segunda é, masterização não é pensado junto com mixagem. As duas coisas são coisas diferentes. Algumas pessoas até fazem o processo de masterização na mesma sessão do processo de mixagem, mas consegue mudar a chavinha, né, do processo de mixagem para o processo de masterização. É muito difícil você conseguir enxergar os detalhes e o todo ao mesmo tempo. É muito difícil você estar produzindo, sei lá, um tênis. Vamos supor que você fabrica tênis. E aí você está fabricando o tênis e fabricando a embalagem do tênis ao mesmo tempo, sendo que você nem sabe qual que vai ser o formato, o tamanho do tênis ainda. Então, é muito difícil você pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Masterização é um processo final e você precisa pensar de uma forma diferente do que você pensa na mixagem. A última coisa que eu quero abordar ainda nesse vídeo é que masterização não é simplesmente chegar no volume ideal ou no volume de mercado. Tem muito mais a ver com a sonoridade que você está buscando, porque quando você reduz a dinâmica para buscar o volume, automaticamente seu balanço tonal muda. Então você precisa ter muita sensibilidade para saber qual que é o loudness certo para sua música. Esses assuntos são muito amplos, então melhor do que só falar, eu vou mostrar para vocês um pouco. Vamos masterizar uma música junto aqui nesse vídeo, tá? Vamos lá. Bom, eu tô com uma sessão aqui que eu abri, e o roteamento todo eu explico dentro do meu curso Masterização Sem Segredo. Pra gente ganhar tempo, a única coisa que você precisa saber aqui é que aqui é o meu canal de master, tá? Esse canal pretinho, e esse canal aqui roxinho da minha direita é a minha mixagem original. A gente vai fazer a comparação entre elas o tempo todo, porque senão não faz sentido e você não estará masterizando se você perder a referência de volume, tá? Um plugin que a gente vai usar o Ozone, porque eu realmente, em todos os meus cursos e meus conteúdos, eu não te prendo a ferramentas. Eu tô mais preocupado com que você entenda a ideia e eu tô mais preocupado com que você entenda o conceito por trás do processo de masterização. Vamos ouvir a música um pouquinho e vamos ver o que tá rolando aqui, tá? Eu vou começar com a mixagem. De Osasco, SP, sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Comprei minha passagem, vou rever minha família. O ônibus na estrada me deu a oportunidade de conhecer cada canto da cidade. A cada embarque e desembarque, sempre uma nova viagem. Admirando, apreciando a beleza da paisagem. De Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Camobló, Alagoas, Piauí, Tocantins, Mossoró. Sempre junto nunca só e com muita humildade. O ônibus na estrada torna sonho realidade. O ônibus na estrada, seguindo seu percurso, fazendo sua jornada. Muito bem, a gente tem aqui uma espécie de jingle, tá? E a gente precisa saber de uma coisa, a masterização, ela não tá no processo para alterar o processo de mixagem, alterar o balanço tonal, alterar tudo que foi convertido entre o produtor e artista. A masterização, ao contrário do que muita gente pensa, quanto mais transparente você for, ou seja, quanto menos você alterar o som da mixagem, mais efetivo você é, principalmente no mercado de hoje em dia. As músicas já chegam no volume de mercado bem alto, os mixers já chegam na sonoridade que o produtor, o artista está buscando, e o seu papel enquanto engenheiro de masterização não é alterar nada disso, não é mudar balanço tonal, simplesmente é aplicar
possíveis melhorias e ter um conceito técnico de você conseguir chegar no volume ideal para aquela música e potencializar os arquivos de distribuição. Sendo assim, quanto mais transparente e menos diferença a gente ouvir do balanço tonal da mixagem, mais efetivo a gente é. Quando a gente trocar no final das contas mix e master, a gente só precisa sentir a música melhor, mas a gente não pode descaracterizar nada do que foi feito na mixagem. E esse é um grande desafio, porque a gente vai precisar reduzir a dinâmica para que a gente chegue no volume de mercado. E aí você tem uma baita dica: mexeu na dinâmica, mexeu no balanço tonal, não tem para onde correr. Se você tem um compressor, um limiter que você mexe na dinâmica, o que a gente faz para conseguir um volume, automaticamente seu balanço tonal vai ser alterado. Pode ser alterado pela própria ferramenta, o compressor, o limiter pode ser colorido e trazer características próprias, ou simplesmente se você usar um transparente total, assim como eu vou usar o Isotope Ozone, você tem como algumas frequências sempre mais altas do que outras. Quando você diminui a dinâmica, as frequências mais altas vão abaixar e as que você não está ouvindo vai subir. Então você vai acabar alterando o balanço tonal da mesma forma. Conseguir chegar num volume sem alterar demais esse balanço tonal que você recebeu do processo de mixagem é o grande desafio pra gente, tá? Muitas vezes você vai ouvir a mixagem e você vai tomar algumas considerações, porque o seu papel enquanto engenheiro de masterização é ouvir a música e ser os últimos ouvidos do processo. Se a música estiver perfeita e não tiver nada que fazer, é só colocar o último limiter e mandar de volta pro artista ou produtor. Se tiver algum tipo de problema que você pode resolver, você resolve, mas sem mudar o balanço tonal geral da mixagem, beleza? A primeira consideração que eu tenho para essa música é que ela tem um espectro bastante grande, principalmente nas frequências subsônicas. É importante que você veja esse vídeo de fone, porque senão você não vai ouvir nada do que eu estou fazendo aqui. O processo de masterização é muito sutil, precisa de bastante experiência. É muito comum você mexer 0.3 dB, 0.2 dB, e acredita em mim, dá diferença e o seu ouvido é mais esperto do que você pode imaginar. Se você não ouvir as diferenças aqui desse vídeo, não se preocupe, volte um monte de vezes que você vai ficar surpreso o quanto o seu ouvido pode ser inteligente para perceber pequenas nuances se você tiver em boas monitorações. Como eu estava dizendo, o subgrave me incomoda um pouco, tá? É como se eu tivesse com aquele tênis no exemplo que eu dei para você, querendo colocar dentro de uma caixa, de uma forma, né, de 30 centímetros e a aresta do tênis, né, que acabou de ser fabricado, estivesse atrapalhando de eu encaixar isso na minha embalagem. Então essas frequências subgraves estão deixando o meu grave um pouco mais embolado do que o comum. Eu explico tudo isso dentro do meu curso completo Masterização Sem Segredo. O meu primeiro movimento aqui vai ser tirar um pouquinho dessas frequências subgraves ali embaixo mesmo nas frequências subsônicas. Então eu vou abrir um equalizador comum aqui e vou procurar em fase linear. Eu sempre estou tratando fase linear e fase mínima de acordo com o que eu preciso no processo. E eu explico isso tudo dentro dos meus cursos, tá? Então vamos lá. Vamos abrir aqui então um low cut para a gente poder fazer esse corte lá nas frequências subsônicas lá embaixo, tá? Vou até tirar esses outros filtros que eu não vou utilizar por enquanto. Melhor, eu vou deixar. Coloca os fones aí e vamos dar uma olhada. O Ozone tem essa característica de você poder solar o que você está fazendo, e eu vou usar essa estratégia. Nas estradas com destino a Salvador, me aguarde minha terra, amada e querida, comprei minha passagem. Para mim já ajudou bastante. A outra característica que essa mixagem tem que eu posso melhorar um pouco é que o hi-hat ele tá muito pontudo e muito agressivo. Talvez eu possa afofar um pouquinho desse hi-hat, mas sem querer perder os agudos da música. Para isso eu vou usar um compressor comum, tá? E eu vou separar a banda desse compressor num ponto lá em cima do espectro onde eu possa ouvir bastante as frequências do hi-hat. Eu posso solar aqui os agudos, vamos ouvir? Ok, segurei um pouquinho, vou comprimir um pouquinho embaixo também. De Osasco, SP, sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida, comprei minha passagem, vou rever minha família. Um ônibus de Osasco, SP, sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Ok,
Ok, a gente conseguiu segurar um pouquinho da dinâmica, porém a gente teve efeitos colaterais. E é super importante você entender os efeitos colaterais do seu processamento, tá? A música meio que começou a ficar fechada demais. Eu trouxe muitas frequências ali dos médios e médios graves que começa a me distanciar do meu processo de mixagem. Vamos fazer a comparação aqui. Aqui, onde eu tô em solo, eu tô na master. Quando eu sou lá esse outro canal, eu tô na mix. E a gente precisa fazer essa comparação A e B o tempo inteiro, sem diferenças de volume, sem diferenças de loudness, para que você saiba se você tá melhorando ou piorando a mix. Porque se você estiver fazendo um processamento e cego nessa parte, não faz sentido nenhum masterizar, tá? Vamos lá. De Osasco, SP, sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Comprei minha passagem, vou rever minha família. O ônibus na estrada me deu a oportunidade de conhecer. Maravilha, você consegue perceber como a minha master até esse momento piorou a minha mixagem? Por quê? Porque eu coloquei o compressor, reduzi a dinâmica e as frequências médias vieram muito para minha cara. Como eu disse no começo do vídeo, você alterou a dinâmica, você alterou o balanço tonal, não tem para onde correr. Como que a gente conserta isso? Eu vou voltar para o meu estágio anterior do equalizador e vou amenizar um pouquinho dessas informações que estão entrando no compressor que está trazendo elas para a cara. Então, com isso, a gente já começa a decifrar qual que vai ser a ordem dos processamentos que a gente vai utilizar aqui. Como entupiu um pouquinho a característica quando eu coloquei o compressor, eu vou voltar no meu equalizador e tirar essas frequências um pouquinho para entrar no compressor de uma forma um pouco mais assertiva. De Osasco, SP, sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Comprei minha passagem, vou rever minha família. O ônibus na estrada me deu a oportunidade de conhecer cada canto da cidade. A cada embarque e desembarque, sempre uma nova viagem. Admirando, apreciando a beleza da paisagem. De Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabo Blanc, Alagoas. Aliviando essas duas frequências para mim já ajudou muito, mas eu vou tirar também um pouquinho de algumas frequências aqui em cima nas frequências altas para tentar evitar um pouquinho que o hi-hat fique ainda tão pontudo como era meu objetivo no começo, tá? Então eu vou selecionar aqui a banda de Bell, a frequência deve estar ali por volta de 4K e alguma coisa, eu vou solar para achar ela. De Osasco, SP, sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada. Maravilha, nesse momento eu retorno de novo com aquela sensação de menos embolamento na região médio grave que o compressor trouxe, deixa ela um pouco mais sólida, porém ela fica um pouco mais fofa, ela fica um pouco mais comprimida, o hi-hat já não me incomoda tanto, eu já tenho o tamanho certo, então o áudio e a mixagem e a masterização, ele se baseia na análise, mas a masterização é o processo que mais você vai precisar analisar o áudio, analisar o seu processamento e analisar as consequências que o seu processamento trouxe para o processo. Isso tudo sem ficar distante do processo de mixagem, tá? Então, quando agora eu altero entre a mix e master, a minha master, ela tá mais sólida, embora tenha ficado um pouquinho mais baixa. Então, eu posso vir aqui no meu compressor e ativar esse botãozinho que é a compensação de ganho automática do compressor. Vamos fazer um A e B entre a mix e master novamente? De Osasco, SP, sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Comprei minha passagem, vou rever minha família. O ônibus na estrada me deu a oportunidade de conhecer cada canto da cidade. A cada embarque e desembarque, sempre uma nova viagem. Admirando, apreciando a beleza. A gente consegue perceber aqui a mixagem ficando um pouco mais solta, um pouco menos com aquela sensação de pronta. Isso significa que a gente está no caminho certo. Eu acho agora que a gente pode recuperar um pouquinho do grave, porque a estética dessa música, ela diz respeito a gente ter um grave bastante cheio e não distorcido, simplesmente cheio e limpo. E isso já me direciona diretamente para o loudness que eu quero chegar. Coloca na sua cabeça, se você quer chegar num loudness muito alto, você automaticamente vai precisar ter um grave muito comprimido ou, quiçá, muito distorcido.
Então, você vai precisar entender qual que é a estética, qual que é a sonoridade da música que você está trabalhando. Não tem como você querer uma coisa suave, soando em menos 7 lufs, tá? É contra a natureza, não é contra a física. Não tem como você conseguir um grave suave da forma que eu estou procurando com loudness muito alto. Então, automaticamente, a estética da música já me direciona para o loudness que eu quero chegar no final. Vou procurar alguma coisa entre menos 10 LUFS no final dessa música. E cada loudness que você vai precisar de uma equalização diferente, uma compressão diferente, porque como eu disse, cada loudness, cada compressão, não tem jeito de você conseguir loudness sem compressão. Se você comprimir, você altera o balanço tonal. Ou seja, cada loudness que você se encontra, você vai precisar ter equalizações e compressões diferentes. Então, eu quero um grave sem distorção, eu quero um grave macio e eu vou buscar essa estética. Eu acho que eu posso acentuar um pouquinho desse grave, tirar um pouquinho dos brilhos para trazer essa sensação de uma coisa um pouco mais cheia. E eu vou usar o próprio Ozone, eu vou usar uma fita para conseguir fazer isso. Então, eu tenho aqui Vintage Tape, tá? E eu tenho uma equalização, vou usar ela em 30 rotações e vou mexer só na parte de equalização dela aqui. Vamos ver. De Osasco, SP, sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Comprei minha passagem, vou rever minha família. Um ônibus na estrada me deu a oportunidade. Maravilha, eu consegui dar uma inflada nos graves. Ouça de fones para perceber. Eu acho que eu já posso colocar um limiter aqui, o Maximizer Limiter, aonde que ele tá? Tá aqui. A saída do meu projeto, eu sempre costumo fazer masterizações genéricas, que vão servir para qualquer lugar, tá? Então, eu gosto de usar o True Peak, ele altera um pouquinho dos transientes, mas eu gosto de usar, que é uma garantia que no processo de conversão digital para analógico, você realmente não vai ter distorções, ou então nas conversões de codec. Eu sempre coloco um setting aqui em menos 3, menos 2, mas em menos 0.3 e menos 0.2. Gosto bastante desse limiter em moderno aqui, dessa versão 4. Vou abaixar meu threshold e meu volume vai começar a subir. Para eu não ter muita discrepância de volumes, eu posso habilitar por enquanto esse botãozinho Gain Match, que o próprio Ozone vai compensar a saída com a entrada e você não vai ter diferença de volumes. Afinal de contas, se a gente tiver diferenças de volumes, a gente perde a referência completamente, tá? Então vamos lá. De Osasco, SP, sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Comprei minha passagem, vou rever minha família. Um ônibus na estrada me deu a oportunidade de conhecer cada... Ok, coloquei um limiter, você não viu diferença de volume, porque agora vamos comparar mix e master e vamos ver quais são os efeitos colaterais que esse processamento trouxe pra gente e como que afastou a gente do balanço tonal da mixagem. Vamos dar uma olhada. De Osasco, SP, sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Comprei minha passagem, vou rever minha família. Um ônibus na estrada me deu a oportunidade de conhecer cada canto da cidade. A cada embarque e desembarque, sempre uma nova viagem. Admirando, apreciando a beleza da paisagem. De Natal a Porto Alegre, Pernambuco. Ok, sinto a masterização indo para o caminho certo, mas um pouco presa demais. Existem algumas frequências que a gente pode corrigir, porque o que o compressor trouxe ali nas frequências médias e médias graves, né? O limiter trouxe novamente. Por mais que a gente tenha amenizado lá atrás para entrar no compressor, o limiter agora trouxe essas frequências novamente e eu sinto ela um pouquinho presa demais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Ozone aqui e vou trazer mais um equalizador, tá? Antes do limiter. E repara que agora eu tô fazendo a minha master com o meu mindset indo pro limiter. Eu tô tentando tirar da frente o que o limiter tá fazendo. Então, são considerações que você se preocupa no processo de masterização, que normalmente no processo de mixagem, você não tem tanta responsabilidade de pensar dessa forma. A forma de pensar no processo de master e de mix são completamente diferentes, tá? Então, eu vou usar esse equalizador aqui e eu vou simplesmente dar um pouquinho mais das pontas, tanto dos graves que a gente tirou lá do começo, agora comprimido, ele pode voltar um pouquinho mais para o lugar, porque é coisa diferente. Quando o grave está muito solto, você não tem como dar um boost nele sem ficar agressivo. Quando ele está comprimido, as frequências estão no lugar, você consegue dar um boost nele sem soar agressivo. Eu vou dar um pinguinho das pontas aqui, vamos ver qual que é o resultado que a gente consegue chegar. Eu vou usar em Bell, tá? Esse cara aqui, vamos lá.
De Osasco, SP, sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Comprei minha passagem, vou rever minha família. Um ônibus na estrada me deu a oportunidade de conhecer cada canto da cidade. A cada embarque e desembarque, sempre uma nova viagem. Admirando, apreciando a beleza da paisagem. De Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabo Blanc. De Osasco, SP, sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Comprei minha passagem, vou rever minha família. De conhecer cada canto da cidade, a cada embarque e desembarque, sempre uma nova viagem. Admirando, apreciando a beleza da paisagem. De Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabo Blanc. Ok, repare agora que eu tô em processo analog, tá? Normalmente quando eu acrescento frequências eu gosto da ideia de um equalizador de fase mínima, porque a gente tá mais acostumado a ouvir essas características de filtro, tá? Tirei um pouquinho ali dos médios graves e graves ali, porque tava embolando, tirei um pouquinho ainda pensando no hi-hat aqui e fiz uma equalização dessa forma aqui, tá? Eu ainda acho que a gente pode segurar um pouquinho de 100 Hz quando o kick toca, então eu vou colocar um equalizador dinâmico antes do meu limiter. Lembrando que esses processamentos eu só tô tomando essas decisões porque eu já coloquei o limiter, ou seja, eu reduzi a dinâmica e surgiram vários efeitos colaterais. Então vamos lá, eu vou vir aqui e vou tirar um pouquinho de 100 Hz mais ou menos, que quando o kick toca tá me incomodando um pouco. Vamos lá. De Osasco, SP, sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Comprei minha passagem. Talvez no nosso processamento aqui a voz possa ter ficado comprimida demais, porque o que é normal, você colocou o limiter, ele vai enxergar o que está mais alto. Normalmente a voz chega um pouco mais alto porque a gente quer aquela sensação de que a voz esteja na cara o tempo inteiro. Só que o meu limiter deixou a voz um pouquinho afundada na mix. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar onde está esse corpo dessa voz e vou pedir para ele expandir toda vez que algum elemento chegar naquela região. Com isso eu consigo ter um pouco mais do grave da minha voz ali um pouco mais presente, tá? Então eu vou procurar aonde que está o rabinho de baixo ali na parte das frequências da minha voz, tá? Eu vou solar aqui para a gente ficar um pouco mais didático. Ok, aqui eu tenho um monte de instrumentos tocando, mas eu tenho também o grave da minha voz. Então eu vou tirar o solo dela aqui, vou apertar nessa setinha para cima, que agora vira um expander, e eu vou subir um pouquinho de nada, isso aqui, quando a voz ou a caixa tocar. De Osasco, SP, sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Comprei minha passagem, vou rever minha família. Um ônibus na estrada me deu a oportunidade de conhecer cada canto da cidade. A cada embarque e desembarque, sempre uma nova viagem. Admirando, apreciando a beleza da paisagem. De Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabo Blanc, Alagoas, Piauí, Tocantins, Mossoró, sempre junto nunca só e com muita luz. Maravilha, tô bem feliz com o resultado. Agora a gente precisa comparar a mix e a master para saber se a gente precisa fazer o que eu chamo de tweaks, ou seja, algum ajuste fino para que a gente possa chegar no mesmo balanço tonal da mixagem. Antes da gente fazer essa comparação, eu vou desativar esse gain matching aqui, porque agora o volume vai ficar super ultra alto. Então, para compensar o roteamento que eu ensino dentro do meu curso, eu vou abaixar o fader aqui a cerca de uns 9 dB, porque foi a quantidade que eu perdi lá no meu limiter, tá? E aí a gente vai fazer uma comparação mix master para saber aonde que a gente chegou aqui. De Osasco, SP, sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Comprei minha passagem, vou rever minha família. Um ônibus na estrada me deu a oportunidade de conhecer cada canto da cidade. A cada embarque e desembarque, sempre uma nova viagem. Admirando, apreciando a beleza da paisagem. De Natal a Porto Alegre. Maravilha, nossa master soa um pouco mais presa, um pouco mais pronta para o mercado. Aí você pode falar, mas Kleber, quase não tem diferença. Exatamente, então significa que eu fui super bem sucedido, significa que eu não descaracterizei o processo de mixagem, mas lembre que a gente está
quase 10 dBs mais alto nesse momento. Eu só não estou deixando transparecer isso, mas quase 10 dBs mais alto significa que a sua mixagem deveria mudar muito. Se não mudou, a gente está sendo bem sucedido no processo de masterização. Eu sinto ainda que a gente pode deixar as coisas um pouco mais macias e trazer um pouquinho mais de brilho, mas tem várias formas de trazer brilho para o seu processo de master. Eu falo várias delas dentro do meu curso Masterização Sem Segredo. Porém, eu vou usar uma das estratégias e vou usar um exciter. Os exciters vão trazer a fundamental e vários harmônicos para cima, ou seja, esses harmônicos para cima vão deixar a minha masterização um pouco com mais brilho, né? Então, vamos lá, eu vou trazer um exciter do próprio Ozone aqui também, exciter, vou colocar antes do limiter. Normalmente o limiter é sempre o último da cadeia, é ele que vai segurar, é a tampa da panela, tá? Só que eu não quero que sature nada abaixo de 50 Hz. Como eu disse, eu quero meu grave limpo, tá? Faz sentido ligar o oversampling, eu explico tudo isso no meu curso Sua Mix Sem Segredo, que é o meu curso de mixagem, tá? E eu vou separar aqui um pouquinho nas frequências onde a gente é mais sensível, ali entre 2 e 5K mais ou menos, para eu poder saturar de uma forma diferente também, tá? E aí a gente vai ver aqui o resultado, vou trazer alguma saturação que eu goste. Essa Analog é bem legal, então eu vou colocar essa Analog aqui e vou subir um pouquinho para a gente chegar nos últimos ajustes da masterização. De Osasco, SP, sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Comprei minha passagem, vou rever minha família. O ônibus na estrada me deu a oportunidade de conhecer cada canto da cidade. A cada embarque e desembarque, sempre uma nova viagem. Admirando, apreciando a beleza da paisagem. De Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabobló, Alagoas, Piauí, Tocantins, Mossoró. Sempre junto nunca só e com muita humildade. O ônibus da estrada torna sonho realidade. Maravilha, bem feliz com o resultado aqui. Como a gente desabilitou aqui o Gain Matching do Ozone e a gente desceu aqui, a gente continua sem perder a referência de Loudness. Porém, eu coloquei um outro plugin aqui que mede esse Loudness pra gente, é gratuito, da Melda Production, e ele vai mostrar pra gente como é que a gente tá no Loudness integrado aqui, beleza? Então a gente vai ouvir agora e vai perceber como é que a gente tá no Loudness integrado. De Osasco, SP, sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Comprei minha passagem, vou rever minha família. O ônibus na estrada me deu a oportunidade de conhecer cada canto da cidade. A cada embarque e desembarque, sempre uma nova viagem. Admirando, apreciando a beleza da paisagem. De Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabobló, Alagoas, Piauí, Tocantins, Mossoró. Sempre junto nunca só e com muita humildade. O ônibus na estrada torna sonho realidade. O ônibus na estrada, seguindo seu percurso, fazendo sua jornada. Muito bacana, a gente chegou ali em Integrated 10.4. Eu sempre considero a seguinte forma: quando você tem 10.5, 10.6, 10.7, 10.7 no caso, eu considero menos 11 LUFS. Quando eu tenho de 10.4, 10.3, 10.2, por exemplo, eu já considero menos 10 LUFS. Então eu sempre arredondo, porque dentro de um disco é comum que as músicas variem entre menos 10, menos 9, menos 11, menos 12 LUFS, ainda dentro do mesmo disco. Então eu sempre arredondo, né, para baixo ou para cima, e eu dou essa margem. Nossa música aqui, então, ela basicamente chegou em menos 10, a gente tem o grave redondo, sem distorção. A gente vai comparar novamente aqui, agora mix e master. Mas esse Loudness, eu tomei a decisão baseado na estética da música. E você reparou que tudo aqui é feito baseado na interpretação do áudio, baseado na interpretação do que a própria música tá dizendo para mim. E essas análises são as análises de masterização, e é isso que é aquela caixa preta, né? Que a galera tem bastante dúvida de falar, pô, uma masterização é uma coisa de outro mundo, porque quem é engenheiro de master mesmo é um cara realmente que tem um ouvido muito bom, e tudo isso é verdade. Você precisa ter um ouvido muito treinado, mas eu tô aqui para tentar te aproximar um pouquinho mais desse universo profissional, não só colocar processamentos no canal master, mas entender como que funciona o mindset da masterização.
Vamos ouvir como é que ficou aqui então a diferença entre mix e master, sem diferença de volume, que é o que mais importa pra gente. Se você estiver vendo alguma comparação ou fazendo que mude com volume, você pode desconsiderar, porque já não faz o menor sentido. Se você tá sem mixagem e com mixagem, quando você liga a mixagem muda absurdamente de volume, você pode desconsiderar porque você já perdeu a referência. A mesma coisa, mix e master. Olha como é que estava antes e depois. Quando liga, o volume sobe, pode desconsiderar, porque quando o volume sobe, frequências altas, frequências médias, frequências graves vão subir também e tudo vai parecer que é muito melhor. Então, se você tiver em alguma situação onde estiver comparando projeto sem mixagem com mixagem, quando liga na mixagem, o volume aumenta, sem chance, não tem comparação. Mesma coisa mix e master, beleza? Se você vai comparar, você tem que comparar banana com banana. Se você for comparar banana com maçã, já não faz o menor sentido mais, tá? Vamos ouvir aqui, eu vou começar com o processo de masterização e vou passar para mix. De Osasco, SP, sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Comprei minha passagem, vou rever minha família. Um ônibus na estrada me deu a oportunidade de conhecer cada canto da cidade. A cada embarque e desembarque, sempre uma nova viagem. Admirando, apreciando a beleza da paisagem. De Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabobló, Alagoas, Piauí, Tocantins, Mossoró. Sempre junto, nunca só, e com muita humildade. O ônibus da estrada torna sonho realidade. Então acho que fica bem claro que nossa master está muito mais gordinha, vamos dizer assim. As coisas parecem que se encaixam um pouquinho mais no lugar, parece que nada salta fora. A mixagem está muito bem feita, porém parece que as coisas ficam um pouco mais pobres, parece que tem menos harmônico, elas soam um pouco mais sozinhas ali. Então, e você não vê uma diferença muito grande de falar, pô, mudou da água pro vinho. Significa que o processo de master foi super bem feito e grandes chances do engenheiro de mixagem aprovar minha masterização, porque ele não quer que eu faça nenhuma alteração brusca no trabalho dele, ou desconsidere tudo que ele fez no processo de mixagem. Então, isso tudo é importante ficar claro para vocês, tá? Eu tô aqui para tentar te trazer um pouquinho mais para próximo desse universo da masterização e como você pode fazer isso de forma profissional. Pensando nisso, eu fiz um curso completo onde você vai conseguir desvendar e eu vou falar todas as minhas sacadas, como você tem que pensar. Falo também como você lida com os arquivos de exportação. Qual que é o louding certo para você terminar a sua masterização? Qual que é o mindset que você precisa ter? Dentro do curso a gente vai masterizar junto 5 músicas diferentes, tá? Onde cada uma tem um problema e eu vou ensinar para você técnicas de masterização para que você possa potencializar o seu projeto. Além de toda a filosofia por trás da masterização, a história da masterização e por que a gente precisa masterizar o nosso projeto e não mandar direto do processo de mixagem. Qual que é a diferença entre mix e master? Qual que é o approach que você precisa ter? Nossa, são tantas informações, cara, que eu demorei pelo menos aí uns 10 anos para conseguir juntar isso tudo e entender a fundo, porque eu sempre tinha aquela sensação, isso eu já sei, mas isso aí não é novo para mim, vamos ver se ele vai falar uma coisa que eu já sei, eu sempre tive essa sensação. E aí quando caiu minha ficha foi, eu tenho toda essa bagagem de informação, mas uma coisa é você ter informação, ser um cara informado, outra coisa é você ter conhecimento. Conhecimento é quando você pega a informação e aplica no seu dia a dia, onde nada mais gere dúvida e aquilo vira seu hábito, aí você tem conhecimento. Então essa diferença entre informação e conhecimento é muito distante, e eu quero te entregar de mão beijada praticamente, porque o tanto que eu gastei fazendo cursos, até nos Estados Unidos, com professores que moram em Los Angeles, o tanto que eu gastei, o tanto que eu investi, né, no meu conhecimento, o que eu tô te oferecendo aqui é praticamente inegável, porque as informações que vocês vão ter aqui é completamente diferente das informações que você encontra provavelmente na internet e por um valor absurdo de barato, tá? Só que esse valor eu só consigo fazer para as primeiras 50 pessoas que adquirirem esse curso. Mais do que isso, começa a ficar inviável, porque praticamente a minha ideia é tentar realmente te ajudar. Mais do que 50 pessoas, começa a ficar inviável financeiramente, até porque por esse valor que eu estou disponibilizando para vocês, é só o valor de custo da plataforma, o valor para hospedar os vídeos. Então, aproveite. São 50 vagas, tá? Por esse valor. Você vai pagar esse valor que tá aqui nessa página, os primeiros 50, e na própria página eu vou atualizando para saber quantas vagas faltam por esse valor. Depois disso, o valor vai voltar para o valor padrão, onde eu possa realmente me dedicar um pouquinho mais e ter algum tipo de lucro para poder dar ração para os cachorros, tá? Então, basicamente é isso.
confia em mim. Se você já tá dentro do sua Mix Sem Segredo, se você já tá dentro de alguns dos meus cursos, você sabe que comigo você não tem nada a perder. Pelo contrário, eu sempre tô tentando trazer informações de valor e não é meu objetivo te enganar aqui e nem ficar tentando falar coisas que realmente não vão te ajudar, tá bom? Então aproveite, são as primeiras 50 vagas, tá bom? Faça o curso e depois me fala o que você achou. Eu tenho certeza que vai mudar a sua forma de ver masterização, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto.